Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Estamos aqui com os senhores sempre trazendo as novidades, as dicas de uma saúde melhor através da conscientização das primeiras causas das enfermidades dos seres humanos. Porque todo mundo trata sintomas, né? Então, dá remédios, faz exercícios, dietas, dá conselhinhos para que a pessoa tenha uma vida melhor. No entanto, a nossa função na trilogia analítica é ir lá no fundo, na causa principal, nas primeiras causas que estão provocando aqueles sintomas, trazendo as enfermidades, sejam elas enfermidades físicas, psíquicas, sociais, econômicas e até mesmo a mais importante, que são as espirituais, a espiritopatologia, né? Que está em todo mundo, o mundo inteiro, e todo mundo sofre isso. Essa questão da ciência, por exemplo, a ciência moderna, que resolveu eliminar a vida espiritual, cometeu enorme erro, porque no campo da psicopatologia, que nós assim damos a ênfase fundamental, nós temos que analisar o indivíduo no que ele faz, no que ele pensa e nas emoções. De maneira que são três os elementos que nós geralmente vivemos. A questão, por exemplo, da espiritualidade, né, ligada às emoções, a questão da filosofia de vida, né, que o alemão chama de Weltanschauung, e a questão da ciência. Só que eles puseram a ciência fora da filosofia de vida e também da questão de emoção, questão da espiritualidade. Então, com isso, não se pode analisar inteiramente o ser humano, porque o ser humano vive nesses três fatores. Agora, o que se pode explicar nessa questão é que Freud, quando ele viveu no século XVIII e XIX, né? No início do XIX, havia enorme censura a respeito da sexualidade. Não podia nem falar em sexo, coisa assim. E então, nesse tempo, ele notava que o que havia era a questão da censura, né? Da censura nesse setor. E essa censura é que levava a maior parte das pessoas a uma atitude assim de repressão neurótica, de censura contra a vida, contra tudo. Então, eu fiz uma ciência mais assim ampla, colocando então todos os setores da vida. Portanto, o setor do pensamento, das emoções e o setor da atividade, assim, do trabalho. Então, eu fiz um gráfico, né, para mostrar o que leva o indivíduo e como é que se conhece o indivíduo neurótico, né? O que acontece na vida dele quando ele é neurótico e, então, quando ele é relativamente são, né? Então, veja lá, Cláudia, o que acontece com o neurótico. O neurótico complica e o indivíduo normal simplifica. Em primeiro lugar, nós vemos que o neurótico se atrapalha todo no trabalho. E o indivíduo normal? Simplifica o trabalho. Então, veja essa questão do trabalho, né? Existe uma parte
todo o país que não trabalha, que são indivíduos indolentes, que são indivíduos que têm uma ideia até negativa do trabalho. São pessoas que acham que o trabalho é escravidão. Veja que interessante esse fato, né? Que é claro que no Brasil eles trouxeram pessoas para trabalhar para eles. Os primeiros habitantes, né, os portugueses, trouxeram pessoas das prisões, pessoas que estavam assim praticamente com problemas com a justiça para fazer o trabalho inicial no país. Então, ficou essa ideia, né? Principalmente nas pessoas escravas, né? Os africanos, ou então as pessoas obrigadas a vir aqui, ficou essa ideia de que trabalho é escravidão. Então, é muito comum no Brasil, principalmente, o indivíduo identificar trabalho com escravidão. Acha que o ideal é a pessoa não trabalhar, não fazer nada. Então, se nota isso, principalmente agora, né, que houve essa pandemia e que muitos indivíduos deram graças a Deus de ficar em casa. Só que se não trabalha, não tem dinheiro, né? Aí a coisa complica. Então, para identificar, né, se a pessoa é normal ou não, precisa ver a questão do trabalho, se ela trabalha bem, em ordem, se ela tem praticamente uma constância no trabalho. Se ela deixa os outros trabalharem também, né, Dr. Kepp, porque geralmente os chefes, que são maus chefes, eles atrapalham muito a vida dos que são seus subordinados, complicam tudo, né, como o senhor colocou aí. Então, imagina, Cláudia, se, por exemplo, um chefe, né, uma pessoa pega a chefia e com um problema assim grave, neurótico, né? Até eu posso mostrar num quadro aí, este quadro aqui, que mostra o exame de sangue. Veja que interessante. Esse quadro foi baseado numas fotografias de sangue que são feitas aí no laboratório de estudo da faculdade. Então, indivíduos muito neuróticos têm essas alterações no sangue. E nós temos aqui um artista, pintor, que fez essa reprodução dessas filmagens, né, dessas fotografias. Então, para, por exemplo, admitir uma pessoa num trabalho qualquer, é só tirar o sangue e verificar se é um sangue assim mais são ou mais doentio. Então, se é assim, desse tipo, não adianta admitir, porque a pessoa, em vez de trabalhar, ela vai atrapalhar o trabalho até dos outros. Sabe, Dr. Kepp, eu me lembro quando nós estávamos trabalhando na França, tinha lá um psiquiatra, chamava Henri Laborie, e ele gostava do trabalho do senhor bastante, e a tese dele era a seguinte, que o indivíduo fica neurótico e psicótico quando ele é impedido de trabalhar, quando ele não trabalha. Ele fazia essa relação. E por isso ele gostava muito da sua escola. Agora, veja um exame de sangue de uma pessoa normal. Veja. Tem os glóbulos vermelhos perfeitos, bem dispostos, né? Não são acavalados, um não atrapalha o outro. Então, o sangue, o exame de sangue, o hemograma, né? Será que a Índia quer falar alguma coisa? Ela fez mais de 1000 exames de sangue durante anos.
Então, daí deu essa chance da gente notar que o sangue mostra-se muito a questão da patologia. Sim, doutor Keppe, é óbvio que uma pessoa que tem estresse tem maus sentimentos que bloqueia a energia essencial. Então, tudo isso se reflete no corpo e atrapalha o sangue. Então, agora veja novamente no gráfico, né? Em segundo lugar, O indivíduo neurótico fala de modo complicado e o indivíduo normal fala de maneira simples. então, o indivíduo neurótico, às vezes, falando a mesma língua que a pessoa que está ouvindo e não entende, então é sinal que ele enrola as palavras, né? Quer dizer, enrola os pensamentos. E com isso ele mostra que é bastante neurótico. Não é só essa ideia freudiana de que a neurose, que um problema assim até orgânico, viria só da infância, de questão sexual. Alguém quer falar alguma coisa? Eu fiquei pensando nessa questão, né, que a pessoa que fala enrolado, ela, de uma certa maneira, ela quer até irritar as outras pessoas. É uma pessoa que, no seu interior, ela não quer comunicar, não quer dar afeto e nem passar o que ela sabe no interior dela. Então, é muita neurose. E na arcada dentária, né? Mostra um queixo assim, meio voluntarioso, né? dá ela pode ficar com o queixo maior, né? E é porque ela é muito voluntariosa, né? A pessoa muito neurótica, ela altera toda a conformação do rosto dela. E tem também doenças dentárias muito constantemente, né? Tem sim. Olha, eu estou atendendo uma paciente que ela tem assim, ela não quer ver nenhum problema nela, ela está numa fase assim até de bebidas e tudo, e isso afeta diretamente os dentes. São cáries que se formam numa velocidade incrível, que às vezes a gente nem consegue tratar. Já o que ela bebe, né, já mostra o desequilíbrio dela. Agora, veja novamente no gráfico, em terceiro lugar. O neurótico fala muito e não diz nada. O indivíduo normal fala pouco e diz muito. O que eu quero dizer muito interessante isso. Existem 3 fases na vida da pessoa. A primeira fase é de 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos, a criança vive mais pela boca, pelos alimentos, né? A pessoa, às vezes, não consegue falar, quer dizer, a criança. E mais tarde, se ela tem esse desequilíbrio emocional interno, claro, né? E não de fora, como geralmente a medicina tem pensado, que bactéria, que esses elementos doentios no sangue viriam de fora. Então, que a pessoa ficaria doente com infecção que viria da vida social. Mas a doença é bom, a medicina, em geral, as escolas médicas, começar a estudar a questão interna. A gente chama de psicossomática. Somática é o corpo, né? E psíquica é a alma, porque as doenças que estão no corpo também vêm da alma. Então, existe uma ideia, até eu li em autores, né, da Idade Média, de que a alma é perfeita. É o corpo que se torna doente. Pelo contrário,
O que é mais doentio é a alma, e o corpo, então, sofre. Porque é claro que é uma energia só, né? Então, nós temos aqui um físico, o César, que ele pode falar um pouco da física, né? Da nova física, essa questão de haver uma só energia, e não uma no corpo, outra na alma. É isso mesmo, Dr. Kepp. Aliás, é uma confusão que existe há milênios, essa ideia de que existem duas substâncias, né? Na verdade, o que existe é uma substância só, uma emanação divina, uma energia que Deus emana e que, através do fenômeno da ressonância, forma a matéria. Então, a matéria ela só consegue existir no tempo e no espaço porque existe a energia divina constantemente mantendo ela. Então, na verdade, matéria não é diferente de energia. Ela é energia, mas de uma forma ressonante. Então, se a pessoa fica doente, é porque ela deixa de captar essa energia, ela se dessintoniza com a energia divina e aí ela fica doente, envelhece e morre. Então, existe a ideia, né, de que a pessoa morre. Então, o que morre é o corpo. E o físico, a parte psíquica, né, que é independente na ideia deles, né, que é independente do corpo, vai direta, né, para Deus ou para o céu. E não que o que é mais doentio é, vamos dizer, é a questão da alma, né? As emoções. Então, se a pessoa tem uma emoção, é estourada, é impaciente, agora é fácil de verificar nessa questão da pandemia, né? As pessoas que adquirem esse coronavírus, né? São pessoas que ficam muito nervosas, instáveis, desesperadas. Então, aí já é um sinal de que o corpo, né, já está doente porque pegou essa, vamos dizer, essa epidemia, né? Agora, vamos ler o número 4, né, Cláudia? O indivíduo neurótico lê e não deduz o que leu, quer dizer, não compreende nada do que leu. E o indivíduo normal, tudo o que lê, consegue tirar uma conclusão. Então, um livro, por exemplo, de valor, se a pessoa neurótica lê, então acha que é um livro simples, não tem importância, e pronto, lê por cima, superficialmente. E se é um indivíduo mais normal, né? Porque totalmente normal não existe. Se é mais normal, ele procura entender, procura se aprofundar, procura, vamos dizer, ver o significado mais profundo de uma leitura de valor. Vocês têm alguma coisa para falar? Eu tenho exemplo que às vezes a gente dá aula e a gente pede para a pessoa fazer assim um resumo ou fazer algo falando de um livro, por exemplo. E a pessoa ela quer colocar a opinião dela e não fazer aquela síntese do que ela leu, né? Então, uma atitude de muita soberba que às vezes a pessoa tem. Então, é muita neurose mesmo. Nem ter esse entendimento. Selma também quer falar? Eu pensei ali, Dr. Kepp, quando o senhor falava das pessoas que falam muito e dizem pouco, me veio à mente essas sessões de políticos, né? Sessão, muitas vezes, da Câmara dos Deputados ou senadores, que são super cansativas de se assistir, porque a gente vê que as pessoas não estão em busca da verdade, de buscar a realidade, mas é, assim, um jogo de interesses. Então, falam muito e dizem muito pouco, né? Então, vamos ver agora, Cláudia, em quinto lugar, o que caracteriza o neurótico. O neurótico ele tem um saber fictício e o normal tem um saber autêntico.
E lê o sexto que é ligado. Ah, acha que ele sabe tudo, o neurótico. Sempre é o dono da verdade, né? E o indivíduo mais normal, ele acha que ele não sabe tudo. Então, é interessante esse fato, né? O indivíduo sabichão, né? Como fala, ele acha que não precisa aprender nada, porque ele já tem tudo no conhecimento dele. Então, o que acontece, né? É que ele se torna muito, assim, incapaz de entender o que existe. Quer falar alguma coisa? Eu queria aí, nesse caso, colocar então em questão certas regiões do planeta que são muito atrasadas, e a gente nota que as pessoas não têm vontade de aprender nada, de estudar, que o que eles sabem está bom, né? Então, eu acho que esse atraso social e econômico é muito ligado a essa atitude neurótica, das pessoas já acharem que elas já sabem tudo, não tem que aprender nada, uma soberba até. Então, uma região atrasada, né? País atrasado. Isso, que nunca vai para frente, nunca se desenvolve, é porque os cidadãos têm essa ideia. E isso se acompanha por muitas somatizações também. Então, o neurótico que não quer aprender, que lê e não entende o que lê, que não quer trabalhar, ele tem doenças físicas também. A hipertensão arterial, ela tem muito a ver com essa oposição ao trabalho. A pessoa que quer ficar na preguiça vai parando o próprio sistema circulatório. Dr. Kepp, outra coisa que o senhor sempre observava é que esses países ou esses povos, eles são muito ligados a farmacêuticas, a remédios, a médicos. Então, eles tomam uma porção de remédios, né? É muito interessante ver que o atraso psíquico, até intelectual, ele é acompanhado dessa mania de remédio. Então, você vai numa cidade mais atrasada, de um país mais atrasado, tem uma farmácia em cada esquina, uma porção de farmácias. E são esses clientes, essas pessoas que elas não acreditam nessa questão da psicossomática, na origem das doenças, por exemplo, bucais, né? Não acreditam, ficam só nos medicamentos e não acreditam. E é interessante que, quando a gente explica a parte emocional, eles perguntam assim, será? Eles seguem Descartes, na dúvida. Será que o emocional causa cárie dentária? Eles não acreditam, não aceitam. E, em seguida, né, vamos em sétimo lugar o que eu escrevi. O neurótico sempre pensa que ele trabalha muito, às vezes até demais. E o indivíduo mais normal está sempre achando que ele não trabalha bem, que sempre pode fazer melhor, trabalhar mais. Então, é fácil, né, de notar que o indivíduo parado, o indivíduo preguiçoso, o indivíduo que não trabalha, que rejeita o trabalho, tem pressão alta. Não é isso que nota? Sim, doutor Kepp, no exame que faz, vê que quando a pessoa começa a trabalhar, a pressão dele aumenta, porque ele não quer, ele fica naquela contração. E quando ele vai na preguiça, às vezes, ele relaxa um pouco, mas logo depois tem a pressão alta de novo. Então, veja a questão da neurose na questão do indivíduo que não se põe em ação, porque a ideia sempre é que a questão do amor é o fundamento. Fala, não, o indivíduo ama o próximo, então é o indivíduo normal. E o indivíduo que não ama, que só explora o próximo, é o indivíduo anormal. Não é bem assim, não. O que acontece realmente é que o trabalho é que determina, né, a ação, que determina a sanidade. O indivíduo são trabalha, e o indivíduo não são, ele não trabalha, ele é contra a ação. Por isso, né, Dr. Kepp, que Cristo disse que pelos frutos, pelo trabalho, é que a gente vai saber como é o coração da pessoa.
E eu acho até que essa lista que o senhor trouxe de comparativos parece uma espécie de sermão da montanha científico, né? Uma dialética interessante. Então, até a próxima oportunidade, o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Até. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Por que é importante saber lidar com os conflitos no dia a dia? Nós trabalhamos com a consciência, né? A terapia de Kep, Dr. Kep, né? Do Instituto Kep Pacheco, é da consciência. E a gente vê que a consciência tem um valor incrível, o poder que a consciência tem. Então, aumentar a consciência de que competir, agredir, machucar é invertido. Você nunca vai ter bons resultados com isso. Você só vai ter resultados negativos. E os valores positivos é que vão para cima. Então você tem que conscientizar. Falando, repetindo, campanhas de conscientização, que elas estão invertidas quando elas estão numa atitude de briga, né, de falta de amizade. Isso da colaboração, da cooperação é que faz um povo, um grupo crescer junto. Mas parece que nós chegamos num momento de maturidade que antes a gente não via no brasileiro. Porque é um momento de consciência. Acho que nunca antes no mundo veio tudo à tona como está à tona agora. Não é só no Brasil. O Brasil está mostrando muito esse movimento de conscientização. Mas em outros lugares do mundo você vê tudo vindo à tona também. E você precisa trabalhar com o lixo, com a sujeira, conscientizar para resgatar o que está essencial e está lá atrás do lixo, entendeu? Que ficou abafado. A nossa sociedade deu muito valor a esse materialismo exacerbado. Então está na hora de ver que valores muito mais importantes, psicossociais, energéticos, foram deixados para trás. Então, conscientizando a doença, você vive a sanidade. Saiba mais no curso de Gestão de Conflitos da FATRI EAD. Conheça e aplique as ferramentas da ciência trilógica de Norberto Kep para lidar com conflitos na vida pessoal e profissional. Matrículas abertas o ano todo. keppacheco.edu.br